Olá, sejam bem-vindos a mais uma História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e comigo está em Viseu Alberto Correia. O Alberto adora reunir e divulgar histórias e curiosidades sobre Viseu e a Beira Alta em geral. Alberto, seja bem-vindo. Começamos então hoje com uma história muito curiosa que nos vai falar de ceiras, de esteiras, de ceireiros, do esparto, da junça, não é? Como isso diz. Exatamente. Dos ceireiros da Bezelga Penedono. Portanto, hoje falaremos de uma aldeia chamada a Bezelga, pertencente ao concelho de Penedono, cujo território se divide entre a Beira Alta e o Douro. Desenvolveu-se ali desde há séculos uma indústria artesanal, geralmente conhecida pelo fabrico de ceiras ou esteiras, cujo material base é o esparto, ali designado junça, uma planta vivaz que cresce em zona de montanha, todavia requerendo alguma umidade e que se oferece praticamente com a conformação de um longo filamento tipo junco de grande resistência. O Parco da Bezelga, que em 1758 respondeu ao inquérito enviado pelo Marquês de Pombal, conhecido como Memórias Paroquiais, ainda não fala das ceiras dessa indústria caseira. Mas o historiador Dom Joaquim de Azevedo, na História Eclesiástica da Cidade e Bispado de Lamego, escrita poucos anos depois, refere assim a existência daquele fabrico. A Bezelga tem fábrica de esteiras de esparto, ceirões e outras obras que vendem para os engenhos de azeite e para esteirar as casas ou para assentos, o que tem grande consumo nos lugares da comarca. Com o tempo e as facilidades de deslocação, o comércio alargou-se de modo significativo. Os habitantes do lugar, tradicionalmente praticantes de uma agricultura tradicional, associavam quase todos esses saberes da tessitura das esteiras ou ceiras e, como tal, eram conhecidos pelo apelativo de ceireiros, pelos termos de uma geografia muito vasta que ia do Tejo ao Minho, por onde se deslocavam vendendo o seu produto. A junça, a matéria-prima, conhecida desde o tempo dos romanos, utilizada como matéria-prima de cordas, de esteiras, de calçado, foi largamente aproveitada em Portugal, em vários centros, mas os ceireiros da Bezelga foram provavelmente os mais conhecidos, os mais carismáticos. Como tal, recentemente, esta atividade artesanal foi oficialmente certificada como uma IG, Indicação Geográfica Junça da Bezelga Penedono, figura que compete atribuir ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e ali funciona uma oficina que, mercê da intervenção do designer, produz hoje objetos vários de teor decorativo. A matéria-prima, a junça, uma variedade do esparto, era arrancada pelos artesãos no verão, deixava-se secar ao sol ou no resguardo de lojas e no outono e inverno, após os trabalhos do campo, quase todos os membros das famílias se entregavam à produção de um impressionante número de artefactos que eram comercializados entre o Tejo e o Minho, como já referi. Dentre eles, o mais significativo, o mais trabalhoso, dada a dimensão e a complexidade, eram as ceiras de feitio arredondado, com cerca de 1 metro de diâmetro, que eram utilizadas nos antigos lagares de azeite e que ali eram fabricadas aos milhares. A pasta moída da azeitona era colocada no seu interior e depois levada à prensa. Hoje são peças decorativas. Simultaneamente fabricavam-se pequenas ceiras, às vezes ditas ceirinhas, ou esteiras arredondadas, que se usavam para assento nas cozinhas ou na igreja, e umas esteiras mais largas, denominadas esteirões ou ceirões, que eram utilizadas no chão da cozinha ou nas lojas dos serões, normalmente destinadas a assento de mulheres, que eram rendeiras ou fiandeiras. E fabricavam-se 2 tipos de tapetes de feição retangular que tinham como destino a colocação à porta das habitações ou, como se costumava dizer, aos pés da cama deste mundo rural que serviam. A comercialização
fazia-se geralmente numa venda porta a porta. Chefes de família com macho carregado deslocavam-se para determinada região do país que ficava praticamente coberto do Tejo até ao Minho. Esgotada a carga que levavam, requeria-se o seu reforço e a família enviava a nova encomenda através de uma caminhoneta de carga que levava as peças para Viseu e ali eram expedidas pelo caminho de ferro para onde tivessem sido requeridas. As grandes feiras para as azenhas, requeridas pelos seus proprietários, eram entregues no local das azenhas, muitas vezes através do transporte de moares que percorriam muitas léguas. Da comercialização destes artefactos provinha uma certa receita em numerário que reforçava a economia doméstica assente ali, quase só na agricultura e nos tradicionais ofícios como os de carpinteiro, sapateiro, de cedeira ou rendilheira e poucos mais. Há na Vezelga uma capela dedicada a Nosso Senhor dos Passos, considerado como o patrono dos ceireiros. Tradicionalmente, eles requeriam a sua proteção para as longas viagens que desejavam proveitosas para o seu comércio, pagando depois a promessa feita, a ajuda divina obtida, através de numerário que era entregue aos mordomos que se encarregavam da organização da festa anual em setembro. A migração, hoje, em massa para os caminhos da Europa, ou a deslocação para a cidade despovoou a aldeia nas últimas décadas. Todavia, quem por ali ficou guarda as velhas tradições, reinventa-as em festas e o título de ceireiros fica garantido através das obreiras que hoje trabalham na cooperativa artesanal. É bom saber que, ao menos, Alberto, é uma das tradições que se mantém e que assim é salvaguardada e é acarinhada. Oxalá, espero que tenham algumas obreiras e que haja também aprendizes e outras raparigas que querem aprender estes ofícios que muitas vezes se por perdem. Um tempo vamos ter essa garantia, sim, isso certamente. É bom, isso é bom, sim senhora. Alberto Correia, falámos de ceiras, ceirinhas, ceirões, por hoje estamos conversados. Há mais amanhã, bem-aja e até amanhã. Até amanhã.